Sim, estamos de volta. Mais um dia aqui no canalzinho, fazendo videozinho pra vocêsinho. Sejam muito bem-vindos ao canal aqui nosso e nossa mesa de bar aqui onde a gente conversa qualquer coisa. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Dessa volta, já estou fazendo vídeo de novo já. Falei que eu ia tentar compensar esse tempo parado. Vocês viram que eu estou com uma camisetinha nova? Não sei se vocês perceberam, eu estou com uma camisetinha nova, com o meu nomezinho e tudo nessa aqui. Camiseta do Palmeirinhas, que é o time aqui um dos times aqui da cidade, de Canelinha. Ganhei essa camisetinha hoje, tá? Mas tá chique. Vou fazer uma mexãzinha de grátis. Não, só pra falar, né? Só pra mostrar mesmo que eu ganhei essa camiseta porque eu trabalho na Meta Comunicação Visual e aí a Meta tá patrocinando o time esse ano, por isso a gente ganhou a camisetinha de passeio do Palmeirinhas. Top? Gente, eu botei essa camisa hoje porque o assunto é futebols. Desde que eu comecei a fazer os vídeos eu já queria falar disso, porque como eu falei, né, mais uma vez, o canal é sobre a minha vida. E futebol é uma parte muito importante da minha vida também. Eu comecei a acompanhar, a assistir jogos de futebol bem novo. Meu pai não tinha muito essa coisa de assistir jogo e tal, mas ali com 6 7 anos eu comecei a assistir. Torci para Flamengo, para Vasco, mas assim, era mais falar que torcia do que acompanhar qualquer coisa, era muito pequenininho. Mas quando eu comecei a acompanhar mesmo, que eu comecei a assistir, eu comecei a gostar de começar a entender o que estava acontecendo assim, eu comecei a torcer para São Paulo e até hoje eu estou seguindo nessa triste caminhada. Mas eu comecei a acompanhar ali o São Paulo numa, numa época que foi muito vitoriosa, né? São Paulo tinha vencido a Libertadores em 2005, aí vence o Mundial em 2005, né? No final do ano vence o Mundial em cima do Liverpool. E depois engata 3 títulos seguidos de Campeonato Brasileiro, né? 2006, 7, 8. E eu vendo tudo aquilo eu me apaixonei, assim. Era muito legal assistir o jogo. Na época a gente era pequeno, então não tinha muita. Tinha tempo, né? Não tinha responsabilidade. Então eu consegui assistir jogos, assim, todos os jogos que dava pra ver, né? Porque assistia na, na TV aberta, né? Na Globo. Então tinha que assistir o jogo que tava passando. Mas na época até passava bastante o jogo do São Paulo, porque o time tava ganhando tudo, então passava bastante. Mas assim, eu assistia, gostava de ver, assim, mas fui ter uma camisa muito tempo depois, porque meu irmão comprou pra mim. É a camisa que eu tenho até hoje. Mas assim, até então eu não tinha muita noção do que era, assim, a grandeza do futebol como uma coisa mundial, assim, né? Eu lembro de assistir a final da Copa do Mundo 2006 com a minha avó, eu torcendo pra, eu torcendo pra Itália, ela pra França. Não, eu torcendo pra França, ela pra Itália. Ela ficou rindo da minha cara porque a Itália foi campeã. Eu não sei por que eu tava torcendo pra França também. Mas começou a fazer parte da minha vida. Eu gostava de jogar, gostava muito de jogar. Nunca fui muito bom, mas gostava muito de jogar. Só que aí a coisa começou a ficar séria mais assim quando eu comecei a jogar futebol de botão. Cara, eu joguei futebol de botão. Acho que eu entreguei um pouco minha idade agora. Ninguém mais joga isso, cara. Mas eu jogava sozinho. Assim, a minha infância era bem sozinho, né? E eu jogava, eu tinha um campinho, eu comprei a minha mãe comprou pra mim um campinho assim, que não cabia 11 jogadores de cada lado. Então eu jogava tipo com quatro, como se fosse futsal assim, né? Que é um goleiro e mais quatro jogadores. E eu fazia campeonatos inteiros assim. Eu tinha quatro, cinco timezinhos
Mas aí eu ia trocando jogos, né? Mas jogava ali, jogava tipo, eu jogava igual pros dois, assim, né? E às vezes tinha uns placar nada a ver, tipo 12-3, assim, um negócio nada a ver. Aí tinha dois amigos meus da igreja lá que jogavam também. Os dois Lucas, inclusive. E aí um dos Lucas ia lá em casa, a gente jogava, ficava horas jogando. E aí teve um dia que eu tava conversando com outro Lucas. E eu falei, né, que eu fazia os campeonatinhos ali com os times brasileiros e tal. E aí ele falou dos times da Europa. Eu nem, nunca tinha pensado assim, né? Ah, será que tem jogo em outro país? Nunca tinha. E daí ele começou a falar dos jogos da Europa e tal, da Liga dos Campeões, não sei o quê. E aí eu pedi pra ele, tipo, né, eu sempre jogava com os mesmos times ali, daí eu pedi pra ele fazer uma listinha pra mim dos maiores times, assim, né, dos times mais conhecidos lá da Europa. Cara, uma listinha, assim, eu lembro certinho, ele fez uma folhinha de caderno, assim, escrito com caneta vermelha. Com a lista dos times lá, e eu lembro, cara, assim, eu não sei porquê, mas me marcou muito Real Madrid, Barcelona e Bayern de Munique. Eu ia levar muito tempo ainda para começar a assistir jogo da Europa, mas eu lembro desses três times muito, assim. Eu lembro de ver escrito, assim. Mas tinha lá Chelsea, Manchester United, tinha Arsenal, Liverpool. Os grandes da Europa tinha todos, né? Tinha uns 20 times mais ou menos, assim. E como eu falei, eu demorei tempo ainda para ver os jogos desses times, mas eu sabia que existia, né? E daí eu fazia campeonatos, montava um monte de coisa lá. Aí em 2008 eu assisti pela primeira vez um jogo de Liga dos Campeões. E, cara, foi assim. Porque é muito melhor, é um futebol muito mais legal de se assistir, né? Do que o no futebol brasileiro, assim. Quem gosta de ver, quem presta atenção no jogo, sabe, cara, não tem nem comparação. E, e eu lembro que eu assisti um jogo. O primeiro jogo que eu vi foi do Barcelona. Até foi um jogo que eles perderam, se eu não me engano. Eu posso estar enganado, tá? Mas eu acho que na semifinal. Não, não, 2008 o Barcelona foi eliminado. Não, eu sei que foi. Ou foi 2009? Não, foi 2009 que eu insisti. Porque o Barcelona foi campeão em 2009 da Liga dos Campeões. E ele tinha vencido. Na semifinal, são dois jogos, ele tinha vencido do. Se eu não me engano, ele ganha do Chelsea no primeiro jogo e no segundo o Barcelona perdeu, mas a soma dos placares ali o Barcelona passou. Uma coisa assim. E eu assisti esse segundo jogo que o Barcelona perdeu, mas eu gostei muito do time, assim. Eu posso estar errado, tá? Tô falando aqui, mas assim, eu tô falando que eu lembro, mas pode ser que. Eu lembro que o Iniesta faz um gol no finalzinho, que acho que o Barça perdeu, mas ainda assim se classificou pra final e foi campeão depois em cima do Manchester. Aí eu assisti a final, tá, e aquilo me enchia os olhos, assim, né? O Messi já estava jogando há 3 4 anos e eu não conhecia, assim, cara. Eu vi aquilo, meu Deus. Tanto que o Messi faz o gol na final. E depois dali, cara, eu virei um moleque de 4 anos de novo, assim. Apaixonado pelo negócio, assim, cara, e até hoje. Eu fiquei muito tempo sem acompanhar São Paulo, sem acompanhar futebol brasileiro, assim, porque, cara, eu não via mais graça. Daí, em 2010 foi a primeira Copa do Mundo, assim, que eu acompanhei, tipo, entendendo o que era uma Copa do Mundo, o tamanho de uma Copa do Mundo e entendendo o tamanho dos jogadores, assim, o que representava aqueles jogadores, sabendo que aqueles caras tinham uma história já, muitos deles, né, tinham uma história incrível já no futebol. O Messi já tinha prêmio de melhor do mundo. E começar a acompanhar aquilo ali, cara, foi louco, assim, é um marco na minha vida mesmo, assim. Tanto que hoje eu acompanho o Barcelona, assim, eu amo esse time, cara, é uma loucura, assim. E eu quero fazer, né, eu quis fazer esse vídeo justamente por causa do Barcelona. Pra quem acompanha futebol, cara, eu não sei assim, não sei que time você torce, se você tem algum time na Europa ou algo assim, mas em, assim, depois de muitos anos, cara, eu sinto que o Barcelona voltou ao lugar que merecia, sabe? Assim, se você tá acompanhando, se você gosta de futebol e tá acompanhando, você sabe, cara.
que o Barcelona fez durante essa temporada assim foi incrível, cara. E esse final de semana ganhou do Real Madrid o quarto jogo da temporada, a quarta vitória. E é especial, cara. Assim, depois de tudo que o Barcelona passou, depois da saída do Messi, e até quando o Messi ainda tava, né? Ser eliminado, é, tomar um 8-2 do Bayern de Munique, ganhar do Liverpool de 3-0 e tá praticamente classificado para a final de 2019? 19. Tá praticamente classificado para jogar a final contra o Real Madrid, inclusive. E ganha de 3-0, o Messi fez um golaço de falta no primeiro jogo e aí perde o segundo de 4-0. Sabe assim, 10 anos sem título, 10, né? 10 anos sem título, tava 6 anos sem chegar numa semifinal. O que eu vi desse Barcelona, o que eu já vi do Barcelona, eu vi o Barcelona ser campeão 3 vezes da Liga dos Campeões. Né? 2009, meio ainda sem entender o que era, mas já gostava do time. Aí 2011 já retardado pelo Barcelona. E 2015 foi uma das melhores temporadas assim de um time na Europa, foi campeão de tudo que o Barcelona jogou, foi campeão. E depois de 2015, assim, foram esse ano completa 10 anos, né, do último título. E assim, 2016 foi ali, 17 foi ali, 18 foi ali e tal, né? Foi quase assim. Aí, aí 19 também, né, assim, por um gol, né? Mas foram derrotas doloridas, assim, mas foram ali o quase, né? Mas foi ruim. Mas depois disso, cara, 2020 tomou 8-2 do Bayern de Munique. Se eu não me engano, 21 e 22 nem passou da fase de grupos. Acho que foi isso. Depois caiu cedo, assim, foi eliminado logo, né? Não chegou nem perto de qualquer coisa, assim, de ganhar qualquer coisa, de disputar qualquer coisa na Liga dos Campeões. E isso doeu, cara. O 8-2 doeu. Ser eliminado na fase de grupos da Liga dos Campeões doeu, cara. Eu nunca tinha visto o Barcelona ser eliminado na fase de grupos. Assim, doeu de verdade. E esse ano, cara, assim, apesar da derrota para a Inter de Milão, foi eliminado agora na semifinal. Essa, essa derrota, mesmo aos 28 anos, doeu mais do que qualquer outra. Cara. Assim, eu cheguei em casa, eu trabalhei até um pouco mais tarde aquele dia, eu sabia o resultado, como é que estava o jogo, mas assim, eu acompanhei tipo, metade do segundo tempo da prorrogação. Já estava 4-3 para a Inter e o Barcelona tentando. Eu cheguei em casa, falavam comigo, a Dani falava comigo, as meninas falavam comigo, eu não conseguia nem prestar atenção, assim, só estava olhando o jogo. E eu lembro, assim, cara, assim, o juiz apitou o fim do jogo, o Barcelona eliminado, eu acho que eu fiquei uns 10 minutos olhando pra TV, assim, tipo, não pode ser, cara. Eu, eu realmente acreditava que o Barcelona ia pra final, que seria campeão, que ia ganhar a Tríplice Coroa, né? Já ganhou a Copa do Rei da Espanha, tá pra ganhar o Campeonato Espanhol. E eu tinha certeza que ganharia a Liga dos Campeões, né? Então também teria vencido tudo na temporada, né? Já tinha vencido a Supercopa da Espanha contra o Real Madrid no começo do ano. E foi, foi ruim, tá? Eu falei pra Dani, cara, assim, eu nunca fiquei tão triste mesmo lá quando eu era menorzinho, que o Barcelona perdia, eu não ficava desse jeito, cara. Porque o que o Barcelona jogou essa temporada foi, foi ridículo, cara. Passou por cima de todo mundo. O único time que conseguiu se colocar à frente do Barcelona, tipo, quando o Barcelona jogou bem, venceu de todo mundo, assim, fácil. E teve jogos que não foi tão bem, mas venceu também, porque o ataque do Barcelona fazendo 4 5 gols, 4 5 gols, a média de gols tá, aqui é muito jogo, né? É muito jogo na temporada.
Mas a média de gols estava em quase 4 assim. Chegou um momento que estava quase 4 a média de gols. Então, cara, é muita coisa. O problema é que a defesa estava frágil e tomava muito gol, né? Aquele 5-4 contra o Benfica, o que foi aquilo? Mas aquele jogo ninguém jogou bem, né? Ninguém jogou bem ali, assim. Nenhum dos times jogou bem, jogou organizado e tal. Porque depois, nas oitavas nas oitavas da Liga, foi de novo o Barcelona e Benfica. O Barcelona jogou bem e venceu os dois. Foi 1-0 e 3-1 no segundo jogo. Então, quando o Barcelona jogou bem, ninguém venceu. Só a Inter. O Barcelona teve momentos de fragilidade que a Inter aproveitou e fez os gols. Não que a Inter não tenha méritos, né? A Inter jogou demais, a Inter merece muito título, mas assim, soube aproveitar as fraquezas do Barcelona, fez os gols. O Barcelona foi buscar, empatou, virou e tomou empate de novo, foi uma loucura. Mas assim, apesar da derrota, fica um sentimento de orgulho assim, muito grande pelo que o time está fazendo essa temporada. E eu fico feliz, eu tento sempre olhar num todo, né? Eu fico muito feliz de ver o Barcelona jogar assim, porque há muito tempo a gente não tinha, digo a gente, o torcedor do Barcelona, não tinha esperança de ver o time ser campeão. Assim. Depois que o Messi saiu mesmo, cara, nunca mais vai ganhar. Assim, se continuar desse jeito, nunca mais vai ganhar a Liga dos Campeões. Nunca mais não, né? Mas tipo, vai demorar muitos e muitos anos para conseguir chegar perto de novo. Assim. E, e é no domingo, assistindo o jogo contra o Real Madrid, né? O último jogo da temporada contra o Real. Que o Barcelona venceu de novo. É, o Real Madrid chegou a fazer 2-0 com 13 minutos do primeiro tempo, estava 2-0 para o Real Madrid. Quando o Real Madrid faz o segundo gol, eu até falei para Dani, cara, acabou. O Real Madrid vai passar o carro em cima da gente hoje. Só porque o Barcelona estava muito estranho, estava muito desorganizado. Assim, né? Deu 2 minutos, fizeram uma jogada lá, o Yamal quase fez o gol. Não, pera. Cara, é o Barcelona, cara. É o Barcelona, é esse Barcelona 2025. O Rafinha jogando demais, o Yamal destruindo todo mundo. O, o Ferran fazendo gol também adoidado. Todo mundo jogando muito bem. Eu falei, não, vai ganhar. Pelo menos se empatar, vai. Não sei como é que vai ficar lá, mas vai atrás. 2-0 pro Real Madrid não vai ficar. E, e o 4-3, né? Ficou 4-3 o jogo. O Real Madrid faz um gol no segundo tempo, que achou um gol assim, né? Porque o 4-3 não diz o que foi o jogo. Não foi um jogo para só 4 gols do Barcelona. Assim. No segundo tempo, o Barcelona administrou totalmente o resultado. Não parecia que estava falando assim, tá, vamos dar uma segurada, não vamos muito para cima porque já tomamos dois, então vamos, né? Inclusive perde uma bola que o Real Madrid faz o terceiro gol. E assim, o Real Madrid jogou o Real Madrid reagiu ao que o Barcelona fazia, só. E o Barcelona estava organizado de uma forma que mesmo estando lá em cima, quando voltava para defender, defendeu bem. Teve uma bola. Os 2 gols do começo do jogo, assim, quase que não conta. Se tu pegar o todo do jogo, 4-3, tá beleza, o Barcelona ganhou, vamos ver assim. O Real Madrid não jogou bem, só que o Barcelona estava muito desorganizado. E toma 2 gols, sabe? Só que no fim das contas meio que não faz diferença porque virou logo, no primeiro tempo virou para 4-2. Eu diria que os 2 gols do Real Madrid foram mais demérito do Barcelona do que mérito do Real Madrid. Não, para mim não tem essa coisa de o Real Madrid não mereceu fazer 2 gols. Eles fizeram. Se fizeram, mereceram, não tem, né? Mas eu acho que o Barcelona estava mais desorganizado do que o Real Madrid estava jogando bem. Assim, né? Não jogou bem. Depois que faz o segundo gol, some. O Real Madrid sumiu. Eu até vi hoje, eu não sabia disso, não tinha visto. Ficou 23 minutos, entre o minuto 3 e 37, se não me engano. Ficou 23 minutos sem chegar no campo de ataque, o Real Madrid. 13 minutos. O Real Madrid faz o segundo gol aos 13 minutos. Então, depois do gol, até um pouquinho antes do Barcelona fazer o quarto gol,
o Real Madrid não chegou no campo de ataque. O Eric Garcia empata o jogo, aos 21, se eu não me engano. O Yamal logo depois faz o segundo gol. E o Rafinha vira e faz o quarto gol. Então, assim, teve muitas chances no primeiro tempo ainda. E no segundo administrou, assim. Não forçou muita jogada, deu uma desacelerada. Teve duas, três jogadas assim que eu me lembro que o Yamal tinha espaço para correr, para fazer jogada individual. Ele foi, deu uma segurada para o time se armar de novo. Assim, se ele tivesse ido, ele ia parar lá dentro do gol. Mas deu a clara impressão que o Barcelona estava dando uma segurada, assim, mas poderia ter feito 4 5 6 7. A minha sensação vendo o jogo é que, cara, a hora que o Barcelona quiser, ele faz mais gols. Assim, tá tudo certo, esse jogo é nosso. Aí quando o Real Madrid faz o terceiro gol, deu uma assustadinha. Depois, logo, bem no. Acho que faltava 2 minutos para acabar o jogo, o Real Madrid quase empatou. Mas mesmo assim, cara, mesmo o Real Madrid quase empatando, quase fazendo um 4-4, eu em nenhum momento senti a vitória assim do Barcelona ameaçada, cara. Foi tirando lá o começo do jogo, né? Mas eu sempre senti que o Barcelona estava no controle do jogo. É um time divertido de assistir, é um time que dá vontade de ver, que dá assim a sensação que vai ganhar, que vai fazer gol a hora que se der uma apertadinha vai fazer, né? Assim, claro, pegou um time forte, perdeu, beleza. Mas não é que perdeu pra Inter e a Inter jogou como quis e ganhou do Barcelona facilmente. Não, cara. Assim, os dois jogaram muito bem, os dois erraram, os dois souberam aproveitar os erros um do outro, souberam aproveitar as fragilidades um do outro, e no final caiu pra Inter, assim. Podia ser o Barcelona, podia ter sido. Podia, assim, aquela bola que, né? Inclusive o terceiro gol da Inter, que é o gol de empate do finalzinho, porque a Inter fez o segundo gol, fez 2-0, o Barcelona empatou e virou. O Rafinha vira o jogo, se eu não me engano, aos 37 minutos do segundo tempo. Ou 40, bem no finalzinho, o Barcelona vira. E aí faltava 2 minutinhos para acabar o jogo, a Inter empata de novo, né, para ir para prorrogação. Se fica o 3-2, o Barcelona passava. Aí teve uma jogada ali que o zagueiro podia ter dado um bicão na bola, podia ter feito qualquer coisa, e ele tentou a jogada e perdeu, e a Inter faz o gol. Assim, mas foi um erro do zagueiro? Claro que foi. Mas, cara, é um menino. Eu não lembro quem foi, assim, mas cara, a maioria dos jogadores do Barcelona são moleques, cara. E assim, o DNA desse time é fazer gol, sabe? Parece que o Barcelona não sabe jogar, assim, um bicão aqui só pra me livrar da bola. A bola tá no pé do Barcelona, a meta é botar no gol. E mesmo que o Barcelona tenha perdido, mais um ano sem ganhar a Liga e tal, mas, cara, eu vejo um futuro para esse Barcelona. Eu vejo a próxima temporada, como uma temporada que o Barcelona esteja melhor. Quem sabe contrate mais um zagueiro, não que precise, né, muito assim. O que o Hansi Flick fez com alguns jogadores, cara, o Rafinha quase não jogava quando o Xavi era treinador. O Rafinha quase não teve oportunidade. E o Hansi Flick melhorou todo mundo, cara. O que esse técnico fez com o Barcelona foi dar vida de novo a um time que estava caído, cara. Assim, os jogadores praticamente não mudaram da temporada passada para essa. A temporada passada não fizeram nada, esse ano quase foram campeões da Liga dos Campeões. E amassaram todo mundo. Então, a gente vê futuro, a gente vê algo legal para as próximas temporadas. Yamal jogando do jeito que quer, fazendo tudo, me lembrando muito o Messi. Cara, é muito parecido assim. Eu tava vendo um vídeo de skills, né, que chama, né, de lances do Yamal. E, cara, é o Messi, velho. É uma mistura do Messi com o Neymar, assim, no estilo de jogo, no jeito de correr, no jeito de levar a bola, nos cortezinhos secos. Cara, é muito Messi e Neymar, assim, na mesma pessoa. E isso, cara, oh, é bom demais de ver, cara. E se esse time continuar do jeito que tá,
se o Rafinha continuar com essa mentalidade, se o Lamine Yamal continuar jogando desse jeito, continuar, cara, ele tem 17 anos. Se ele continuar com a cabeça no lugar, bem estruturado ali, né, por toda a comissão do Barcelona, né, por todos os jogadores, né? Se ele conseguir manter os pezinhos no chão e continuar jogando o que está jogando, o Lewandowski, mesmo já com bastante idade, fazendo tanto gol do jeito que fez, cara, eu acho que eu diria que é questão de tempo para o Barcelona ganhar uma Liga dos Campeões de novo, pelo menos uma. E o Yamal ganhar a bola de ouro, isso aí é quase que, para mim, assim, vai acontecer, cara. Vai acontecer. Como eu falei, se ele continuar desse jeito, né? Acho que essa temporada tem muita gente falando que o Yamal deve ganhar. Para mim, o Rafinha tinha que ganhar porque o Yamal tem muito tempo ainda para ganhar isso. E o Rafinha, não que esteja velho, mas ele tem 28 anos, assim. O Yamal tem 11 anos a menos que ele, né? Então, o Rafinha mereceu demais, assim, tá merecendo demais ganhar o prêmio de melhor do mundo, porque Yamal é também um líder, assim, né? Mas, cara, o Rafinha parece que é o pai de todo mundo ali dentro do campo, cara. O Barcelona faz o gol, toma gol, acontece qualquer coisa, a gente vê o Rafinha chamando, é, dando instruções, tipo, o cara erra, o cara. Não só em gol que o Barcelona toma, assim, mas o jogador errou um passe, errou uma jogada e tal, perdeu a bola, ele vai lá e vamos, né? Ele tá sempre falando com os jogadores, tá sempre ajudando, tá sempre dando toque, tá sempre liderando os caras. Assim. Isso é muito foda, cara. Isso é muito. O Messi foi com certeza o maior ídolo da história do Barcelona. E o Messi não tinha isso. Ele era na dele, assim. Ele é tipo de pessoa, né? O Messi é tímido, é quieto na dele, né? O jeito dele. Eu também sou assim. E apesar de ser um grande jogador, assim, ele era quietão, né? Tinha os momentos de líder ali, mas o Rafinha o tempo todo, cara. A temporada inteira a gente viu isso do Rafinha, então, cara, é legal. Tá legal. Tá legal de assistir, tá, tá divertido assistir o Barcelona. Eu acho que mesmo quem não torce pro Barcelona fala, cara, é o time mais legal de se assistir. Eu acompanho vários correspondentes, né, brasileiros que estão na Europa, principalmente o Marcelo Beckler, né, que cobre, né, tudo do Barcelona. Mas tem vários outros que estão em outros lugares, né, que cobrem outros times, mas falam, cara, o Barcelona é o time mais divertido, mais legal, mais bonito de se ver, assim. Mas o que me deixa mais feliz, assim, não é nem os resultados dessa temporada. Claro que é muito legal vencer o Real Madrid 4 vezes. Se somar os resultados dos jogos, ficou 16-7 pro Barcelona, cara. É muita coisa, muita diferença. Mas mais do que os resultados, assim, o que me deixa feliz é saber que tem um futuro. É saber que, por exemplo, teve anos ali que o Barcelona ganhou a Liga dos Campeões, ou, quer dizer, foi campeão de alguma coisa, mas no ano seguinte saiu um, saiu outro, saiu aquele, não sei o quê. O Messi saiu e aí foi saindo um por um. E aí você falava, cara, ano que vem eu não vejo muita coisa assim, porque não tá saindo todo mundo. E não, agora o Rafinha, né, tem tudo pra renovar contrato e o Yamal vai renovar. Outros jogadores já renovaram esse ano, né? Então tem mais 3 4 anos de contrato. O técnico vai ficar. Então, cara, eu vejo muito futuro e é um futuro muito bonito pro Barcelona. Assim, isso é muito legal. Como eu falei, essa temporada eu nunca tinha ficado tão triste por uma eliminação como eu fiquei agora. O Barcelona já me deu tanta alegria, cara. Assim, eu gosto de futebol mesmo. Assim, eu choro quando ganha coisa assim, coisa grande. Cara, assim, não sei se vocês acompanham, mas quando em 2016, quando o Barcelona virou em cima do PSG, perdeu o primeiro jogo de 4-0 e ganhou de 6-1 no segundo, assim. Cara, eu chorei tanto nesse jogo. Fez o gol lá no finalzinho, tinha que fazer mais um e tava em cima, em cima, em cima.
E quando fez, assim, que daí logo depois o juiz terminou o jogo, cara, eu chorei tanto naquele dia. Quando foi campeão em 2015, eu chorei também. Eu consegui assistir a final. Cara, eu chorava igual uma criança, assim, porque é muito bom, cara. Eles nem sabem que eu existo, né? Minha mãe sempre falava, fica aí torcendo, eles nem sabem que tu existe, eu sei. Mas é você gostar de uma equipe, de uma filosofia, de uma cultura, de um jeito de jogar bola, de um todo. É um universo do Barcelona, né? Tem aquele tanto de coisa envolvido. Cara, eu já acompanhei o time de basquete, acompanhei o time de futsal há muitos anos, assim, o Barcelona como um clube completo, assim, eu sou apaixonado por aquilo ali. E tá no topo da Europa como esteve, né? Já vi, como eu falei, três vezes eu vi o Barcelona ser campeão da Liga dos Campeões. E tá agora chegando tão perto, tá ali para ganhar de novo, cara, é muito bom. E como eu falei, sabendo que quase chegou essa temporada, mas não é assim, putz, não foi dessa vez e tinha que ser agora porque não vai dar mais, não, cara. Temporada que vem, daqui a 4 5 anos a gente vai estar falando ainda do Barcelona, se não campeão, batendo atrás. Isso, assim, hoje eu tenho uma convicção que logo o Barcelona tá de volta, tá? Volta a ser campeão. E isso é divertido, cara, é divertido assistir. O Marcelo Beckler sempre fala, né? O futebol não tem utilidade nenhuma se não for para divertir. E é isso, cara. E se o esporte aqui tem que divertir, e o Barcelona é o time mais divertido, então é muito legal acompanhar e realmente dá orgulho, cara. Eu fico feliz, como eu digo assim, como eu disse, por essa volta do Barcelona. Pelo torcedor ter esperança de novo, de ver algo incrível. Todo mundo fala do Yamal, todo mundo tá falando, então eu não vou também ficar falando muita coisa, porque vou falar o que, cara? O que eu vou falar mais desse cara? Ele tá 17 anos, ele já é campeão de Eurocopa, já é campeão de, né, de vários títulos já com o Barcelona. E eu tenho que ver onde ele vai parar, né? Se ele vai ganhar a bola de ouro, se ele vai ganhar talvez uma Copa do Mundo. Ele vai jogar a primeira Copa do Mundo com. Ele vai ter 18 para 19, né? Ele vai jogar a Copa do Mundo do ano que vem. Se tiver tudo certo, né? Se ele não se machucar e que não aconteça nada com ele. E é isso. Vamos ver o que o futuro reserva para o Barcelona. Era isso, gente. Muito obrigado por vocês ficarem me ouvindo falar aí do Barcelona. Eu fico meio emotivo quando eu falo. Porque é uma paixão muito grande, cara. Eu amo aquilo ali. Amo futebol, amo esporte como um todo. E ter um time do coração, assim, chegando longe e vencendo, sabe? Cara, deixa o coração quentinho. Por isso que eu queria falar isso com vocês. Comenta aí qual que é o seu time, o que você achou do Barcelona, se gostou de ver. Se você for torcedor do Real Madrid, você tá odiando, né? Mas é isso. Tá bom, gente? Muito obrigado. Curta o vídeo, se inscreva no canal. Se, deixa seu comentário aí se você gostou do vídeo. Se não gostou também, dá clica ali no não gostei. Não tem problema. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.